Vai ter pergunta? Eu não sei como é que tá, gente. Vai? Tá bom, então, melhor abrir as inscrições. No olho é foda. Tem outro microfone? Não. A gente faz as 5 intervenções, a depender do tempo, das provocações, ou a gente mantém na plateia, ou retorna para a mesa com possibilidade da gente fazer esse bate-bola. Beleza? Vem à volta. Boa tarde. Meu nome é Walter, eu sou mestre em Sociologia e trabalho no presídio como educador no sistema prisional. Assim, essa questão da segurança é uma questão que me chama muita atenção, assim, alguns aspectos. Primeiro, como é que você tem uma política de segurança que passa por governos autoritários e democráticos, a princípio, porque o governo Lula manteve a mesma política de segurança, e eu não estou falando do governo Lula, mas o governo Wagner, aqui na Bahia, e o governo Rui Costa manteve a mesma política de segurança. Essa semana, eu vim, que eu tenho um trabalho que eu faço lá em Morro de São Paulo, eu vim de Valença, 3 pessoas foram mortas em Valença. Quando eu cheguei na ilha, no meio do caminho, em Barra do Gil, tudo interditado, um garoto de 12 anos tinha sido morto. Quando eu cheguei aqui em Salvador, também uma outra pessoa tinha sido morta pela polícia, nos 3 casos. Os 3 casos. Então, isso nós verificamos que, do ponto de vista, seja dos governos ditos de esquerda progressista e o governo conservador, a política de segurança é a mesma. E parece que isso dá voto. Isso dá voto. A pergunta é, por que essa política de segurança se mantém da direita à esquerda, certo? A suposta esquerda, tendo em vista que também tem um apoio da classe média fortíssimo e dá voto. Ou seja, essa questão da hegemonia de uma política, porque na área de educação, a gente consegue ver algumas intervenções à esquerda, tal, nos governos de Lula, de Dilma, na área de educação, na área social, você consegue ver uma pauta diferente, mas na área de segurança é a mesma política. Não dá para dizer que Temer está inovando, não. Não dá para dizer que Temer está inovando muita coisa, não. É a mesma política. Por que isso se dá? Na minha opinião, porque essa política tem apoio da sociedade, sobretudo da classe média. Essa é a minha visão. São 2 questões, né? Pegando um gancho de um colega, né? Até hoje eu não entendo como é que o PT, em 13 anos, não levou a sociedade a um projeto de desmilitarização. Então, como ele falou também, a questão da esquerda e da direita, elas estão praticamente, do ponto de vista de segurança pública, eles têm um discurso igual, não mudou nada. Só para também problematizar no bom sentido, né? Vou pegar o gancho esqueci o nome do policial, a questão que eu quero ponderar, né? Nada de 100% bom ou 100% ruim, né? Tudo tem uns prós e os contras, né? A questão da educação militar, né? Eu fui aluno de escola pública, né? A minha vida inteira, né? Estudei na universidade pública, fiz curso de licenciatura, e quando eu ingressei na Polícia Militar, eu virei professor do Colégio Militar, né? Em Geografia, né? Então, aqui, eu não fiz nenhuma pesquisa, assim, não é na minha área de estudo, né? Eu fiz mestrado em outra área, não tem nada a ver com violência na educação, mas minha experiência como professor de escola militar e escola não militar, principalmente no subúrbio, na periferia, eu percebo que tem um lado que vou chamar de colega, né, do bom sentido, né, que ele apontou, tem um lado positivo que você falou, realmente, a essa questão da liberdade do aluno, da autonomia, mas eu percebo, como educador, que há um ganho substancial posso dizer, praticamente, na erradicação da violência escolar. Pelo menos nas escolas militares que eu adentrei aqui na Bahia, que eu pesquisei, que eu conheço professores, o nível de violência escolar é baixíssimo. Aqui já em Salvador, eu vou pegar o exemplo do CPM Lobato, onde eu ensino. Em outras escolas estaduais, lá no Lobato. Todas as outras escolas do Lobato, nós temos registro de professores agredidos ou ameaçados, facções criminosas, grande índice de invasão escolar, bullying violento. E já no CPM Lobato essas coisas não ocorrem. E, inclusive, no último Enem, a melhor escola estadual foi o CPM Lobato. Aí eu pergunto, não, provocação no bom sentido, né? Estou falando do espaço de agenciamento, de construir, né? Até que ponto a educação militar
ela não seria uma alternativa positiva na redução da violência escolar. E pegando o seu gancho, problematizando no bom sentido, né? Pelo menos lá no Lobato, praticamente a gestão ela é civil. A diretora é uma civil, a maioria das pessoas são civis. Os professores militares, todos têm nível superior na sua área. Não pegou um policial militar no meu caso, né? Eu dou geografia em artes, mas eu tenho graduação em geografia e artes. Então não pegou qualquer policial para dar aula. Então nesse sentido eu fico me questionando, né? Pelo menos em São Paulo, metade das escolas, os professores já foram agredidos ou ameaçados. E numa pesquisa minha, pelo menos aqui em Salvador, na Bahia, eu não conheço nenhum caso em escola militar de professor agredido ou ameaçado. E também um lado como professor, né? Eu dava aula na escola pública e militar. Na escola militar, essa questão de você ser um pouco o lado negativo da disciplina anarquia, de certo ponto me ajuda, que eu consigo passar meu conteúdo de maneira com menos alunos interrompendo minha aula, menos alunos bagunçando, e está tendo resultado, pelo menos eu percebo isso, na assimilação do conteúdo, que em relação a outras escolas que não é militar, eu não estou conseguindo ter o mesmo resultado. Então, eu queria ver problematizar no bom sentido, de até que ponto a militarização em lugares, em centros urbanos, onde ainda prevalece a violência contra o professor e contra o aluno, se ela, desde que ela seja compartilhada com a liberdade do educador qualificado, o filósofo, o sociólogo, o bacharel em dança, o bacharel em artes, desde que ele tenha liberdade de poder transitar, e ter apenas o militar no auxílio disciplinar, no bom sentido, de evitar a violência contra o professor ou contra o colega. Aí outra coisa também, só para finalizar, o filho do policial militar, em escolas não militarizadas, ele sofre bullying por ser filho de policial militar. Então tem esse lado também que a escola militar favorece ao filho do policial militar que não tem condições de estar na escola particular. Boa tarde, né? A minha experiência com a polícia sempre foi traumática. Eu sempre tive medo da polícia. Aí quando fala em segurança pública, assim, eu nunca tive segurança pública, porque a segurança para a gente que é de um bairro periférico como o Nordeste é assustador. Às vezes que a primeira experiência que eu tive com a polícia foi ali na Barra. Eu estava sentado na bolastrada ali, aí passou uma viatura, parou a viatura, eu sentado, os caras desceram com a arma, botou em minha cara. Cadê o negócio que você jogou aí atrás? Eu, rapaz, eu joguei o quê? Aí ele, olha aí, ele jogou. Aí me pegou, aí me abordou, aí eu peguei. Eu era bem jovem ainda, e eu tinha... Minha mãe dizia assim, sempre que você ganhar um dinheiro, abra logo uma poupança. Eu era menor ainda, porque eu tive que ir com uma pessoa de maior para abrir a conta no banco. E o que aconteceu? Eu estava com o cartão da poupança. Rapaz, foi inferno. Foi inferno. Ele tem cartão? Esse cartão é seu? Você não tem cartão. Você tem conta em banco, rapaz? Olha, ele tem conta em banco. Então, assim, essa foi a experiência. E depois eu tive vários outros, né? Como lá eu morei num local que, para as pessoas, Buqueirão. O Buqueirão, no Nordeste, é o local onde, para a cidade, é o local mais violento. Mas, para mim, foi o lugar que a gente, sempre que foi maltratado, foi pelo Estado. Sempre que foi maltratado, eu nunca levei um tapa de um morador, eu nunca briguei, mas toda vez eu tomei várias brocas no rosto. Quando era assim, era na parede, e pisar aqui para ver cadê está armado. Então, assim, segurança. E aí, Walter, quando você fala de... porque os governos não alteraram essa ordem, na minha visão, não é o governo, esse Estado. O governo não alterou o Estado. Esse Estado é burguês. E a polícia é burguesa.
A polícia é para manutenção da burguesia. Essa é a função. A polícia, essa polícia, pelo menos essa estrutura de segurança, porque não existe outra lógica. Porque um menino na Pituba, andando na Pituba, não vai ter o mesmo tratamento que eu, negro, com perfil, bochechudo, narizudo, de boné. Então não vai ter. Então essa aí é toda uma produção que já é construída, porque aí quando você vai falar com o policial, mas eu disse, veja bem, o cara está de boné, cabelo cortado assim. Pô, por lógica, você tem que abordar todo mundo. Já que todo mundo é igual, vamos abordar branco, preto, arrumado, não arrumado de carro. Eu vinha numa moto ali na rua Ceará, a polícia parou a moto, estava passando todos os carros. Aí a polícia só me parou a mim, eu no mototáxi, desceu o cara. Ah, você não gostou não? Porque a gente está... Você nunca foi abordado não? Eu falei, rapaz, já. Mas assim, ele disse, mas você tem que se comportar na abordagem. Pô, rapaz, você me aborda dessa forma. Porque se você fosse um bandido, e se você tivesse armado, eu disse, se eu tivesse armado, eu vi vocês, de lá de trás eu tinha voltado. E os carros todos que estão passando, quem garante que todos os carros aí não tem um bandido dentro? Então, assim, esse é o sofrimento de nós da periferia com esse aparelho. Não é o policial, muitas vezes, eu tenho colegas que foram meus colegas que viraram policiais, e quando entra na polícia, muda toda a cabeça. O cara fica autoritário, parece que... e aí tem aquela lógica da microfísica do poder. O cara já se acha que é a maior autoridade na rua, entendeu? A maior autoridade ali já quer esculachar. Então, vários colegas meus que viraram polícia, hoje eu tenho medo até de falar com ele, porque muitos deles, quando passam na viatura, aquele já muda completamente. O cara que era doce, que aí eu não sei também, porque assim, é um lugar que também pelo nível de conflito que está hoje, do aparelho do Estado com a comunidade, a polícia tem que ficar hostil. Porque é dois lados que estão em confronto. Porque, por um lado, você tem uma turma que foi... Nós que fomos excluídos completamente. E aí, para concluir, a polícia é a solução para tudo, inclusive para manter o status quo da Barra, do Itaigara e do Rio de Janeiro, das zonas nobres do Rio e São Paulo. Esse aparelho de segurança, inclusive também a escola. E aí, volta, só para fechar, os caras, à direita, tem outra alternativa, que não é só... essa polícia, do jeito que está aí, matando, também não está dando certo. Eles querem armar toda a população. E aí eles querem Bolsonaro, porque Bolsonaro vai dar arma para o dono do mercado, para o dono da padaria, e agora quem vai matar não é só a polícia, mas também o dono do mercado, o cara que mora no Itaigara, o cara que mora na Pituba. Esse é o novo modelo da direita. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Conforme eu me cumprimentei, né, me apresentei, eu sou o capitão Ilderim, da Polícia Militar da Bahia. Eu queria, antes de começar, pelo menos tocar em algumas questões aqui que eu acho interessantes para que a mesa possa se posicionar. Perguntar ao meu amigo ali, que é professor do CPM, de que área o amigo é? Que área, que disciplina leciona? Geografia e Artes, ok. Não, só para saber mais ou menos qual o perfil. Veja só, eu fui um dos fundadores do CPM de Conquista. Hoje é considerado o melhor colégio da Polícia Militar da Bahia. De todos os 13, acho que são 13 colégios da Polícia Militar existentes. Eu lhe digo de cátedra que o fato de o colégio da Polícia Militar, já começando a responder, tocar um pouco na mesa, né, pedir autorização mesmo também para poder trazer um pouco desse conhecimento, já que nos atinge a todos aqui em determinada dimensão, o fato da Polícia Militar ser o melhor colégio, isso se dá dentro de um método, dentro de um paradigma, que é o quantitativista e conteudista de uma educação bancária que a educação brasileira se vê refém. É por isso.
E é dentro de um paradigma educacional que não transforma e que não devolve à cidadania, cuja origem etimológica, aliás, que remonta, e a área que nos auxilia nesse processo, a cidadania política, de construir a polis, de participar politicamente. Se pensarmos que tirar uma boa nota no vestibular é suficiente para transformar os cidadãos, estamos muito enganados. Porque estamos repletos aí de pessoas com muito conteúdo e que são péssimos cidadãos. Matando, violentando, desrespeitando, pouco solidários, e isso precisa ser despertado. Dentro de uma lógica de um projeto de nação que até hoje não consigo concretizar. E os arremedos históricos que nós temos de uma pátria ou de um patriotismo é forjado na lei de uma educação moral e cívica que foi implementada desde a ditadura militar e que hoje ainda existe dentro dos colégios da Polícia Militar. Então, assim, é necessário ter um certo cuidado em relação a isso. Tá? Até porque esse é o tipo de educação que boa parte da burguesia também pede. Dentro das escolas, inclusive privadas e particulares, porque não consegue dar conta de uma transformação da hierarquização da vida social. Porque vai problematizar questões mais profundas da hierarquia e do relacionamento que é violento do seu próximo com o outro. E isso eu acho que a gente tem que dar conta, só te respondendo um pouquinho a esse respeito. Tá? Claro que sim. Foi um dos fundadores. Varia. Anteriormente foi de um processo, hoje é por sorteio. Hoje o da Bahia é. Mas isso depende de cada polícia de cada estado. Inicialmente não era nem seleção, a gente tem... Não, na verdade foi indicação. Existia o processo de seleção, existiu inicialmente, bem básico, mas que não chegou ao nível que alguns desejariam ter chegado. Para aumentar o nível, entre aspas, seletividade. Hoje é sorteio, na Bahia. Tem sorteio, porcentagem para filhos de policiais militares e servidores da própria escola e outra porcentagem para a comunidade. Ele sai, ele só pode repetir uma vez. Inclusive baseado nas questões disciplinares que são próprias do Colégio da Polícia Militar. Na verdade, é exatamente isso. Na verdade, a gente questiona muito as questões relativas... Seria uma outra discussão, não queria enveredar muito, porque a gente perde o tempo. Mas só para responder a ele, porque existem outras questões mais aprofundadas dentro dessa questão da gestão. Pronto, não, a questão da violência não vai entrar no Colégio da Polícia Militar porque é da polícia, pô. Um determinado tipo de violência, que é a violência dura, que no campo da educação se chama de violência dura, porque as microviolências, o desrespeito e a violência simbólica, temos aí o Pierre Bourdieu que nos auxilia nessa compreensão, foi um dos autores que eu utilizo, para identificar, inclusive, os processos mais que nós concordamos, inclusive, está presente extremamente firme no Colégio da Polícia Militar. Deixa eu só tocar aqui rapidinho. Zacones tocou muito bem na questão da desvinculação da polícia em relação ao Exército. Concordo plenamente, porque é o ente formal que amordaça. Não é? Mas gostaria de reafirmar a perspectiva de Éder, Fabrício, né? Desculpa, Fabrício. Para pensar a desmilitarização, não apenas, mas também nessa questão formal, mas também na desmilitarização que atinge, já concordando com o meu amigo aqui Cisneiro, todas as instituições e a sociedade como um todo. Existe uma dimensão de militarização que não é aquela simplesmente pela estética, pelas armas, pela força, mas é pela dominação de um para com o outro, é pelo esvaziamento do campo político, dos conflitos sociais, inclusive, é pela ausência de possibilidade de se compor outras alternativas de resolver esses mesmos conflitos, nos retirando o que de mais importante nós temos no campo da hierarquização com todos os outros animais, que é a racionalidade. Então, assim, impondo uma lógica de exercício tirânico de cima para baixo, como se isso fosse de fato justiça. Pensar a desmilitarização exatamente dentro desse campo, porque aí a gente toca no campo da educação. Porque precisa ser tocado. E não tem como se dissociar uma coisa da outra. Falei com a Denilson que uma pauta importantíssima para o fórum e para os próximos fóruns
é tratar da formação do agente policial para atuar no Estado Democrático de Direito. Porque se existe um mecanismo de manutenção dessa lógica toda, dentro de uma tropa enorme que bate palmas para um Bolsonaro da vida, é por conta da formação que eles tiveram e que é mantido. Isso não pode faltar das próximas pautas, porque nós temos tido grandes violências, tanto de direitos humanos com os policiais, no campo da formação, como nós temos tido um mecanismo enorme de reprodução, tanto com os policiais como com seus familiares, de uma lógica exatamente perniciosa para eles próprios. Porque eles não conseguem se enxergar dentro dessa estrutura, violentando e sendo violentados. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Rael, sou membro da JPT e sou conselheiro municipal de juventude, sou soldado da Polícia Militar. Esse foi por último. Então, minha construção toda chegou antes de ser soldado da Polícia Militar. Eu queria fazer uma provocação logo, já que a gente está aqui e Marcelino não está na mesa, mas a Comissão de Direitos Humanos da Bahia precisa avançar nesse diálogo assim, que nós estamos tendo agora, porque enquanto a gente vê, e também talvez porque o caso lá seja mais latente, no Rio, o Freixo se aproximar das famílias, dos policiais que são vítimas desse estado genocida nosso, aqui a gente não consegue fazer com que a comissão ela esteja mais próxima nesse sentido. E a gente precisa perceber que os policiais, nós, que eu sou parte, a gente está morrendo e a gente está doente e a gente está matando nossas famílias. O número de suicídio, o número de policiais que estão apresentando problemas psicológicos e psicossociais é muito grande e a gente não pode negar esse debate. Os nossos comandantes vão negar, os colegas não conseguem perceber a dimensão disso e, por vezes, quando nós nos colocamos em tratamento, buscando tratamento, né? A gente entende como é o processo interno e é muito difícil que a gente não faça isso. Uma proposta é que a gente consiga fazer que o CEVAP ele atue de acordo com, como é aqui na Bahia, né, que são RISPs e AISPs, né, a nossa política, e que cada território tenha esse apoio psicossocial para os seus policiais e que a gente faça isso de alguma maneira que provoque para que o policial ele se sinta bem e não se sinta acuado, não se sinta rejeitado institucionalmente, né? E eu acho que a Comissão de Direitos Humanos deveria avançar nesse debate. Quando o colega fala que a política do governador Rui Costa ela mata e isso dá voto porque não dá direito. Eu sou membro do Partido dos Trabalhadores, mas o governador Rui Costa, além de todo o nosso processo, né, inflacionário, né, de perda, a gente teve aumento do Planserv, né, o Planserv quase que dobrou, a gente não discutiu isso, a gente teve perda do posto imediato, a gente só teve um reajuste da base do soldo agora, depois de 3 anos, então não teve reajuste nenhum, então o poder de compra do policial cai drasticamente, como não tem um avanço, permite que mate. A gente precisa avaliar isso enquanto esquerda, enquanto defensores da vida, e a gente não pode fingir que isso não está acontecendo na Bahia. Cada dia mais nossos direitos enquanto trabalhadores, que acho que essa proposta do seminário, ela vai se perdendo junto com a desumanização do policial. Sobre o delegado Fabrício, que fala do Bolsonaro, eu acho que a gente precisa discutir sobre duas visões, né? A primeira, a gente precisa perceber que o Bolsonaro tem um apoio de 60% da juventude brasileira, 60% dos eleitores que pretendem votar em Bolsonaro são jovens. Então, a esquerda,
60% dos que votam em Bolsonaro são jovens. Então a gente precisa perceber que, em algum momento, isso aí é um erro nosso, enquanto caráter ideológico, enquanto partidos, enquanto campo progressista. Porque se essa juventude deixa de acreditar que o diálogo, que a participação, que a democracia é a principal ferramenta, é porque nós erramos em algum momento e a gente não pode pensar que foi Bolsonaro que surgiu do nada como se fosse um Messias. Por outro lado, a gente precisa perceber que o monopólio das armas no Brasil é quem está financiando essa campanha de Bolsonaro. A gente não pode esquecer que existe uma indústria armamentista doida para que se libere o porte de arma nesse país. A gente não pode perceber, não pode pensar que não existe esse entreguismo que Bolsonaro prega, que é muito longe de qualquer projeto nacional, ele vem junto com a indústria armamentista que tem interesse de que o país que mais mata, de que o maior país da América Latina, ele quebre o monopólio, né? Que existe um monopólio da Taurus, quebre esse monopólio e que outras indústrias consigam chegar ao Brasil. E agora, no campo mais organizacional, eu penso que nós, enquanto membros, né, do Policiais Antifascismo, precisamos melhorar a comunicação, né? Isso, inclusive, como exercício para dialogar com essas juventudes que vê o policial como um matador, mas que pergunta a você, quantas pessoas você matou? Mas nunca te pergunta, quantas vidas você já salvou? A gente precisa dialogar com essa juventude, porque todo o processo de entendimento do que é o policial, do que é a força policial, é no entendimento de matar e nunca de salvar. E eu acredito que nós salvamos muito mais do que estamos em conflito, né? Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido. E, nesse sentido, eu acho que a gente precisa mapear, porque todos nós conhecemos alguns colegas que têm esse caráter progressista, esse caráter antifascista, e a gente pode promover encontros territoriais. Aqui na Bahia são 27 territórios de identidade, e a gente pode promover encontros dos policiais antifascistas nesses territórios. E só para finalizar, eu acho que a gente precisa avançar muito mais na perspectiva não só de que o policial é um trabalhador, mas que o policial é um ser humano, porque nós somos desumanizados todos os dias, né? Nós somos desumanizados nos quartéis, nas delegacias, o assédio moral é uma coisa absurda, né? Eu fico falando que eu sou o primeiro preso político depois do golpe, porque eu cheguei 25 minutos atrasado no quartel, aí o sub fez, hoje você me paga, petista? E eu fiquei 8 dias preso em Camaçari e não teve nenhum processo, né, que me defendesse, porque a sentença estava dada, então não tinha jogo. Então acho que a gente precisa avançar nesse debate também. A Comissão de Direitos Humanos, a ALBA, precisa fazer isso, fazer essa revisão, né, porque prisão administrativa não resolve a vida de ninguém. E, Zacone, muito obrigado por tudo que você me ensinou e me ensina nas suas entrevistas. E eu agradeço também o capitão Deurim, que foi meu professor de Direitos Humanos, e eu perdi na matéria dele. Logo em Direitos Humanos, porra! É que ele era duro. Boa tarde. Meu nome é Geraldo Araújo. Eu fui operário do Polo Petroquímico, originário do campo, e sou professor, pedagogo hoje de educação infantil. Para mim, é uma grande surpresa, né, estar participando de um evento desse, uma raridade, numa sociedade tão para trás que a gente vive. É uma ousadia sem limite, viu, Denis? Vocês estão de parabéns. Eu acho que o caminho é esse. Porque a sociedade, nossa sociedade nossa é formada para submissão, né? Para obediência, como foi colocado aqui.
Eu tenho uma filha que está na Polícia Civil, e ela foi formada dentro da Polícia Militar. Não foi a civil, com a sua escola, que formou a minha filha para ser Polícia Civil. Ela não assume o papel próprio da Polícia Civil, que é o papel de investigador, um papel de análise, de investigação da sociedade. Ela só está numa posição de respeito dentro da Polícia Civil, porque ela é formada em Direito e Administração. E aí o delegado, tendo uma matéria dessa dentro da sua delegacia, ele vai aproveitar para fazer a burocracia da delegacia, né? Acho que é por isso aí que ela está numa posição. Mas a formação dela chama muita atenção. E eu queria fazer até uma declaração aqui e dizer que eu sou a pessoa mais certa que tenho com a relação do militarismo no Brasil. Porque eu fui sindicalista do polo petroquímico e percebi como é que é a polícia perante ao trabalhador, ao lutador, ao reivindicador, a pessoa que vai buscar a sua independência, a sua libertação. Eu não tenho confiança, eu estou declarando para vocês aqui, que a partir de agora eu passo a perceber que existe uma forma de a gente contribuir para poder melhorar essa situação que está passando aí. Eu acho que tem um caminho muito, muito grande aí para vocês. O desafio é grande, porque vocês vão enfrentar toda uma reação que existe na sociedade. Mas vocês têm hoje, irmão, forçosamente, uma categoria de jovens que vão ingressar na Polícia Civil, que é o potencial que a sociedade tem para ser transformada. Porque, não sei se foi o Fabrício que colocou, sobre a real situação nossa, a transformação da sociedade. Não é voto que vai mudar a sociedade, não. Quem estiver pensando que voto vai mudar a sociedade, nós não vamos mudar a sociedade pelo voto. É a transformação da sociedade pelo povo. Como os companheiros colocaram muito bem aqui. É o povo que garante. Eu lembro bem do início da intervenção no Rio de Janeiro, que surgiu uma charge, o tanque em cima de uma criança, no Facebook, né? Em cima de uma criança que ia para a escola dizendo, elemento perigoso indo a caminho da escola. E o tanque em cima, né? Pela ação que eles começaram a atuar no Rio de Janeiro naquele primeiro momento. E aquilo ali, eu acho que houve um repensar daquele processo, que acho que amenizou, pelo menos, uma situação que você não viu mais propagar pela pequena mídia. Então, finalmente aqui, para poder colocar para vocês, a intervenção do Rio de Janeiro, ela serve para justificar esse governo, esse desgoverno que está sendo colocado no país hoje, né? E também porque tem a Rede Globo para poder colocar tudo para o povo do jeito que ela quiser. Manipular do jeito que ela manipula. Está tudo ali. É o centro onde deve radiar toda a política desse país. É por ali. E por o Bolsonaro ser candidato a presidente, que o presidente vai forçar essa questão. Então, eu só quero dar parabéns a vocês pela ousadia que vocês têm. Vamos lá, vamos dar continuidade. Agora sim, ó. Tem 5 inscritos, dentre eles eu estou me inscrevendo, mais uma pessoa aqui, 6. Sugiro que a gente encerre aí, porque senão a gente não tem como retornar para a mesa. A mesa do outro horário é 18 horas, já está ficando próximo. E sugerir às pessoas que tentem, na medida do possível, administrar melhor o tempo para a gente ter falas um pouco mais curtas, né? A ideia não é limitar, é dialogar mesmo, mas, diante do avanço, fazer esse apelo, beleza? Denilson. Eu acho que eu quero dialogar com isso que Geraldo falou aqui, Kleber acaba tocando no assunto também. Eu acho que o objetivo da gente fundamental, como policiais antifascismo, é causar,
esse espanto. O espanto de dizer assim, poxa, vocês existem. Eu não sabia que existiam pessoas na polícia igual a vocês. Esse espanto, viu, Geraldo, falando em relação à sua colocação aqui. Esse espanto é necessário. A outra coisa é saber que construir um seminário como esse e ver as pessoas estarem aqui dispostas a ouvir policiais falarem, né, num seminário no Fórum Social Mundial, que está tratando de questões totalmente avesso àquilo que a polícia e as instituições policiais constituíram e constituem no cenário histórico brasileiro. Isso é uma grande surpresa, é muito bom para a gente também. Mas tem um aspecto que é hilário e eu gosto também de utilizar como referência do que a gente está fazendo é correto. É quando a gente vê as críticas nocivas contra e xingando o nosso movimento, advindo justamente desses segmentos que nós chamamos de fascistas retrógrados no país. Aí, quando isso acontece, eu entro em êxtase. Aí eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Porque se a gente causa esse clamor, se a gente causa esse incômodo a esses segmentos, a ponto deles se dispuserem aí para a imprensa falar mal da gente, pô, está no caminho certo. Então, esses são os parâmetros que a gente tem que utilizar para poder avaliar que o nosso movimento está correto. Outro aspecto interessante é que nós, policiais antifascistas, não estamos nos debruçando para tratar de assuntos meramente umbilicais da polícia. Né? Mas também vamos tocar e precisamos tocar nesse assunto. Nós não somos policiais de esquerda, ou revolucionários, ou socialistas, que foram cooptados pelos partidos de esquerda e estão aqui para tentar discutir política no geral e esquecer o discurso necessário para fazer a reforma da segurança pública e tratar das demandas específicas dos policiais e daqueles setores afins que estão na segurança pública. Né? Nós estamos fazendo um trabalho justamente que possa criar, e é uma palavra que eu tenho utilizado durante esses anos todos, que é a palavra chamada, é a coisa da ponte. Nós precisamos ser, os policiais antifascistas, nós somos a ponte, nós somos o ponto de interseção entre os movimentos organizados da sociedade e a polícia que ainda se encontra enclausurada num mundo fascista que acabou colocando ela dentro da história brasileira. Então, nós precisamos ser essa ponte. E essa ponte ela só vai começar a transitar pessoas de um lado para o outro se os movimentos organizados se dispuserem a vir para o lado de cá e se apropriar das polícias, e se nós, policiais, começarmos a entender que a gente tem uma identidade, criar identidade com o trabalhador e dialogar com esses movimentos. Então, isso é o fato inédito que esse movimento está fazendo. Porque policiais se organizando do ponto de vista de esquerda, policiais discutindo questões relacionadas à sociedade, à sociologia, à economia, à filosofia, isso existe há décadas no Brasil. Policiais que se candidataram para o partido de esquerda, policiais que se candidatam para o partido de direita, isso já acontece, é natural, isso é normal. Mas, geralmente, esses policiais eles são tragados pelo sistema, tragado pelaquela realidade, é invisibilizada a condição dele enquanto policial e não se discute segurança pública no papel da polícia na sociedade por conta disso. A diferença que tem nos policiais antifascistas é justamente fazer a crítica nessa historicidade, nessa característica que foi demarcada para as instituições policiais, para os operadores da polícia. Então, quando a gente convida a todos vocês, e principalmente os policiais presentes nesse diálogo, é você ver essa mistura aqui. A gente vê aqui intelectuais da esquerda, intelectuais progressistas, pessoas do movimento organizado, mas vemos também policiais. É possível, então, dialogar. A gente está fazendo aqui no concreto aquilo que está falando, que é possível dialogar. A gente só precisa tornar essa discussão mais concreta do ponto de vista das ações. E a gente causa muito incômodo. Quando 20 policiais militares, imagine, 20 assim no manifesto, é muito pouco para uma corporação que tem quase 40 ou 50 mil policiais, contando da ativa com o pessoal inativo, o pessoal que está aposentado. 50 mil, você tira 20 e causa um transtorno, você começa a ruir as estruturas que sustentam o sistema da Polícia Militar da Bahia e até atingir a polícia de outros estados a nível federal, significa então que esse muito pouco tem um potencial muito grande. Imagine se esses 20 fossem 200, ou fosse 2.000, ou fosse 20 mil para lá no Brasil. Então, isso é fundamental para que os movimentos organizados, os movimentos sociais, eles possam ver nesse novo cenário que está se constituindo no Brasil, de intervenção militar, recrudescimento das posições mais anacrônicas, as posições mais atrasadas, mais conservadoras, de que é necessário dialogar o movimento organizado para fazer frente a esse avanço que a direita mais fascista, mais retrógrada está fazendo, juntamente com os policiais antifascistas também. É necessário fazer essa articulação. E essa articulação é que vai possibilitar, no mínimo, e esse mínimo para mim é o suficiente,
né, para eu começar a sorrir, de que nós estamos conseguindo, no mínimo, ruir as estruturas eternas ou vistas como eternas dentro da Polícia Militar, Polícia Civil, dentro das forças de segurança a nível nacional, que mantiveram um processo de continuação, de manutenção da hegemonia que hoje a classe dominante mantém no Brasil. Se você tem essa força bélica, essa força utilizada pelo Estado para reprimir historicamente a parte da sociedade mais pobre, os negros, aqueles que se encontram nas favelas, as pessoas que estão, de certa forma, vulneráveis no Estado, né? Se a gente consegue dialogar com essas pessoas, a ponto dessas pessoas se envolverem e participar de um trabalho junto, construindo essa ponte, essas interseções, para fazer frente ao que está sendo colocado para a gente nesse cenário atual, a gente já consegue dar uma resposta razoável dentro da conjuntura que está se apresentando para o Brasil hoje. E os policiais precisam fazer parte desse processo. E quando eu digo isso, é porque eu quero convidar vocês a refletir a necessidade de discutir segurança pública, não só do ponto de vista amplo que o sentido da segurança pública tem. Eu costumo dizer que segurança pública não é algo que você tem facilidade de definir, porque segurança pública é muito mais um sentimento. É um sentimento de que o público, a sociedade, se sente seguro numa sociedade que está sendo gestada, orientada, dirigida por um Estado que lhe garante educação, que lhe garante emprego, que lhe garante saúde, né, transporte. Então, se você garante essas questões básicas, você garante segurança. Mas as pessoas têm a tendência de tratar a segurança pública uma coisa só relacionada à polícia. Parece que segurança pública é só polícia. A polícia não é responsável pela segurança pública sozinha. Nunca vai ser e nunca vai ser possível resolver isso. Mas quando você fala segurança pública, imagina, é o cara armado que vai para a favela matar gente. Isso é segurança pública. É o cara armado que está na rua evitando o roubo do celular, o roubo do carro. Então se reduz isso a essa questão. Beleza, isso é a definição que as pessoas têm, e eu acabo de dizer aqui que segurança pública não significa somente isso. Mas segurança pública também é a comunidade se envolver nos problemas umbilicais da polícia. Então, a discussão sobre carreira única, ciclo completo de polícia, desmilitarização, as questões relacionadas ao salário do policial, a questão do assédio moral que o policial sofre dentro das instituições, é um problema da sociedade, não é um problema só da polícia. Então, resolver e se envolver nessas querelas é construir e fazer funcionar o fluxo real e democrático que essa ponte deve garantir. Isso é o fundamental, até para a gente poder entender as questões que a mesa tocou aqui. Eu queria me alongar mais, mas não vou poder fazer isso, que eu ia tocar fundamentalmente na questão da intervenção mesmo. Eu falo sobre isso, mas é isso que eu queria colocar como reflexão para todos vocês. Boa noite a todos, meu nome é Misael. Falar depois de Denilson é meio complicado, né? Porque Denilson é sempre visceral e muito objetivo, né? Assim, o questionamento que eu tenho a fazer, na verdade, uma reflexão, é por que é que nós temos que nos opor em relação à intervenção militar? Por que é que nós temos que nos opor em relação à intervenção militar? A questão para mim, e eu queria dialogar um pouco com a mesa em relação a isso, é o seguinte, é que quando nós, enquanto sociedade, não nos colocamos contra a intervenção, nós terminamos legitimando um modelo de sociedade no qual o controle social de populações vulneráveis é colocado como a tônica da política. Então, para além da defesa das questões lá relacionadas diretamente no Rio de Janeiro, é que, como o Zacuni falou, o Rio de Janeiro termina sendo um laboratório do que está por vir. E em todos os sentidos, quando a gente questiona essa intervenção militar, a sociedade organizada, os movimentos sociais progressistas, precisam se colocar contra, porque em todos os espaços, como o Fabrício bem colocou, há um processo de militarização da vida. Então, se opor à intervenção militar, muito mais, para além de uma retórica, são questões extremamente objetivas, que precisam ser colocadas e que fazem parte de um projeto de poder. É isso que a intervenção militar quer dizer. Ou seja, se nós não conseguimos o controle dessas populações por outras vias, a intervenção militar ela vai garantir que isso se coloque. Esse é um aspecto. O segundo é que há um movimento aí de deslegitimação dos governos estaduais. Então, a possibilidade de intervenção federal nos estados
vai para além de questões locais e coloca o governo federal como um ente que vai resolver os problemas locais. Isso é um processo de deslegitimação de lutas políticas naqueles estados. O terceiro aspecto que eu coloco é o seguinte, é que nós terminamos também legitimando e dizendo que a melhor forma de fazer política é através do controle da força. A quarta situação que eu coloco é o seguinte, a distribuição de crime, de insegurança pública na sociedade, ela não é democrática. Eu faço o seguinte questionamento aos senhores, se nós pensarmos aqui Salvador, aqueles que aqui residem, me digam o seguinte, quantas vezes ocorreu um homicídio na região do Alto do Itaigara, na Graça ou na Barra? Alguns dos senhores lembram? Ou seja, então, a partir dessa lógica, se nós fôssemos direcionar determinado tipo de intervenção a partir das questões de criminalidade e segurança pública, significaria, para o que foi feito no Rio de Janeiro, como o colega colocou, que Pernambuco tem índices, na verdade, que estão piores do que a situação do Rio de Janeiro, significaria a nível local o seguinte, haveria uma intervenção, não no Alto do Itaigara, não na Barra, não na Graça, e sim nas comunidades periféricas que nós temos. Então, se opor à intervenção militar é necessário, porque todos aqueles que têm um outro modelo de sociedade, que tem que ser inclusiva para todos, precisam se opor. Isso não é a composição de uma mesa num seminário como esse para discutir a intervenção militar, não está restrita ao Rio de Janeiro, mas é a possibilidade de se opor a uma lógica de militarização da vida, na qual aqueles que detêm o poder vão definir os rumos de uma sociedade. Eu lembro muito bem no documentário do Hélio Luz, isso é Notícias de uma Guerra Particular, que o Hélio Luz diz o seguinte, Hélio Luz fala assim, como é possível, na verdade, manter dentro de comunidades pessoas que ganham menos de um salário mínimo, que têm uma série de problemas restrita a essas comunidades? Só a força policial. Então, essa mesa, na verdade, ela é extremamente interessante para que nós possamos refletir que ali não é apenas um balão de ensaio, é a possibilidade de legitimar um modelo de sociedade no qual a força ela está à disposição daqueles que detêm o controle do Estado. E agradecer a presença de Zacone e publicamente aqui agradecer ao companheiro Denilson, que esse seminário, na verdade, só está ocorrendo, e eu queria uma salva de palmas para Denilson, por conta do esforço e da dedicação dele. E o companheiro Kleber. Bom, parabenizar a organização do evento. Eu acho que, eu imagino, o constrangimento cotidiano, assédio moral, vigilância, etc., que os companheiros e companheiras aqui se expõem no dia a dia, né, para assumir essa perspectiva política, organizativa, né, desse movimento, né. Então, primeira observação é essa, né. Fico feliz, né, ouvindo a diversidade de contribuições da mesa, os depoimentos, registrando também que me parece algo importante a ser dito, a diversidade também, digamos, de patentes, né, de pessoas das diferentes polícias presentes aqui, de cabos, soldados, até capitão, oficial, enfim. Acho importante isso, né, delegado, para que o movimento possa captar essa diversidade de percepções e construir um diagnóstico e, claro, propostas de poder que se sintonizem com o dia a dia do policial, porque qualquer grupo que aspira a poder precisa ter um discurso geral, uma simbologia, mas precisa ter também propostas específicas, né, para dialogar, né? E sofre também o constrangimento de lidar com discursos de desqualificação do movimento. A exemplo desse de que é um movimento infiltrado, que tem pessoas de partidos, que é um discurso histórico de cunho conservador, que as elites, as classes dominantes, a direita, historicamente reproduzem para desqualificar os movimentos sociais e as diversas tentativas de organização da ação dos de baixo, né? Acho que uma outra questão importante que me parece digna também de ser mencionada aqui
é também essa perspectiva do movimento, digamos, lidar com essa cultura organizacional das polícias, né? E se preocupar, portanto, com os rituais de formação, com o currículo, com o conteúdo de qual direitos humanos, como essas disciplinas vêm sendo ministradas burocraticamente, que tensões, contradições, etc. Né? Então, acho que é super importante isso também. Né? E a minha questão é mais dialogando até com um termo que Denilson falou, que eu acho que é, inclusive, o que eu tinha anotado aqui, pontes. Né? Quer dizer, que pontes esse movimento vem construindo, quais são as dificuldades, as potencialidades, justamente para lidar com múltiplas vozes, porque claro que esse movimento precisa lidar com essa cultura organizacional e essa dimensão umbilical das políticas específicas para os policiais, enfim, isso é super importante, mas ao mesmo tempo a polícia, ela não está isolada de um contexto, luta de classe, de estrutura, história, né? Tem um lastro histórico, quer dizer, o debate que ocorreu no Brasil, no pós-abolição, é importante que esse movimento capte, se aproprie desse debate, que é o problema, como é que a gente ia manter, quer dizer, pensando nas elites, né? Como é que ia manter a sujeição daquela população negra, pobre, sem a escravidão. Então, a partir daí, emerge todo um debate sobre criação de polícia, etc, etc. Então, por outro lado, então é importante a discussão da cultura organizacional, das dimensões específicas, mas é importante também o debate geral, e aí a questão das pontes. Então, até provocando o Zacconi, para mim é interessante, mas assim, eu nunca consigo compreender. Desmilitarização da polícia, o que é isso concretamente? Quando a gente lida com o movimento de descriminalização das drogas que defende o fim da polícia militar, me parece talvez uma palavra de ordem importante para causar o espanto, mas eu acho que ela é pouco eficaz no sentido de disputar a hegemonia com essa base conservadora, classe média, mas assim, pessoas normais que compram celular e que realmente têm pânico de dividir o celular em 10 vezes e a pessoa vinha tomar o celular. Então, assim, esse senso comum se reproduz também porque ele tem alguma base real. Então, como é que é essa ponte para a gente dialogar com essas outras múltiplas vozes que também se sintonizam com o antifascismo, mas que não necessariamente estão na mesa, né? Não necessariamente elas, digamos, dialogam, né? Então, assim, eu queria mais uma provocação nesse sentido da interlocução, quer dizer, intelectuais também, eu sou professor daqui, a gente sabe que existe o vício do academicismo, etc., mas, por outro lado, existem muitos pesquisadores progressistas, né, que, por exemplo, na UFRJ tem um laboratório de estudos militares e política, Renato Lemos, que dialoga muito com esse problema da transição, teve uma atuação importante na Comissão Nacional da Verdade, né, G. Espinheira, falecido, que era também um intelectual importante aqui, engajado, que pensava essa problemática dos direitos humanos, né, tinha uma ação bem significativa nessa perspectiva, né? Então, essa questão da interlocução, né? Quer dizer, eu vejo aqui a jornalista, eu só gravei o sobrenome dela, Sansão. Então, assim, quer dizer, não dá para a gente discutir isso também sem pensar o papel da mídia, que é também uma operadora, do mesmo modo que tem os operadores do direito, que criam lastro para essa perspectiva, etc. Tem também uma mídia hegemônica. Então, acho que seria importante também ouvir a colega ali, ter um tempo, se for possível, no seminário, meia hora, para ela sistematizar também um olhar dela enquanto pesquisadora, jornalista, como é que ela pensa a mídia, os colegas, né? Então, seria mais essa questão das múltiplas vozes aí, que eu acho que é importante também a gente pensar. Obrigado. Boa noite, senhores. Eu gostaria de pegar um gancho, já que partimos para essa questão da formação. Os amigos aqui que não são da polícia, e até os que não são da polícia militar, talvez não façam ideia de como o militarismo soterra todas as premissas de proteção da sociedade. Para os senhores terem ideia, o perigo do militarismo, da militarização da vida, como o colega disse aqui anteriormente, e principalmente na formação, as guardas municipais, aí é onde eu queria trazer aqui para a discussão, elas estão sendo militarizadas. Eu tive a oportunidade de ler o Marco Geral das Guardas Municipais. A Guarda Municipal surge como esperança, como uma polícia comunitária. O Estatuto, a Lei 13.022 das Guardas, é extremamente comunitário e antimilitar. No entanto, senhores, quem está treinando a Guarda Municipal é a Polícia Militar. Lá no município onde eu estou lotado, nós temos um problema sério. Lá a Guarda não pode ter arma, mas eles saem em diligência de troca de tiro.
A formação deles, o currículo da guarda, é extremamente, diz muito a respeito à proximidade com o cidadão. É voltar aquele policiamento a pé de contato, mas os guardas municipais estão sendo enclausurados em viaturas, como a Polícia Militar está. Perde-se o contato com o cidadão. E adivinhe qual foi o curso que eles tiveram lá para se tornarem guardas municipais? Um curso de selva. Foram para a selva, rastejar. Porque na polícia, senhores, no militarismo, as disciplinas de direitos humanos, elas não têm sentido para nós. Aí eu digo nós porque eu sou militar. Não tem sentido nenhum. Nenhum. O que tem sentido é o rasteio, é o rapel, é a troca de transição, é a incursão. A gente não quer fazer POzinho a pé de 2 não, a gente quer incursionar. A gente quer fazer incursão, quer trocar tiro. Mas as nossas ações, 98%, 90%, são de cunhos assistenciais, de ajudar a população. No entanto, o discurso militar, que representa aí 2%, 3% de nossas ações, ele quer se generalizar e se estender para toda a polícia. Nenhum policial quer ser comunitário, ele quer ser sanguinário. Ele quer partir para o confronto. Ele vive a ilusão de um perigo constante. Então eu bato aqui mais uma vez, e aí eu peço aos colegas, fora da instituição, que a crítica pela crítica ela é vazia. Precisamos de propostas e pressão social na formação. Recentemente foi aprovado o currículo da Polícia Militar da Bahia, aqui da academia, que eu me formei ano passado. Alguém aqui ficou sabendo? É bom fiscalizar que tipo de currículo foi aprovado, quais foram as disciplinas retiradas e quais foram as disciplinas que foram potencializadas e o que elas representam na formação. Então fica aqui o meu protesto e a minha dica. Poxa, eu acho que é a primeira vez que eu me sinto seguro no meio de tanto policial. Eu falo com toda a sinceridade. Veja bem, companheiros, porque eu tenho um sobrinho em São Paulo, que atrás de emprego, ele acabou virando atrás de emprego, né, concurso, etc., ele virou escrivão de polícia. Que, na verdade, na prática, não tem nem muita diferença do outro policial. Sai para a diligência, faz tudo aquilo. Um dia, conversando com ele, eu falei, ô Fabinho, me diga uma coisa, como é que funcionam as coisas? Como é que você é visto? Porque ele é um cara de esquerda. Aliás, infelizmente, é uma tradição da minha família. Então, ele falou, não, rapaz, lá a situação é complicada para mim, porque eu sou sujeira. Você é o quê? Eu sou visto como sujeira. Eu fiquei escandalizado, falei, porra, você é ladrão, você é sacana, você pega suborno. Falei, não, quem não pega é que é sujeira. Vejam, quem não pega, quem desrespeita a população, quem pega suborno, quem faz violência, quem faz presunto, não é sujeira. Sujeira é quem é contra. Então, um aspecto que a gente tem que analisar. Tem um professor oficial da Polícia Militar, que dá aula na academia, acho que ele está por aqui, eu estou desconfiado. Um dia ele falou assim para mim, no meu primeiro dia de aula, eu identifico os psicopatas. É verdade isso, Esmerino? Eu falei, porra, e não sou expulso. Psicopata com arma na mão, para defender o povo. É complicado. Então, isso, dentro de uma sociedade profundamente autoritária, militarizada de cima a baixo, nós temos um problema muito mais sério. Eu não acredito que governo nenhum, ou Wagner, seja lá quem for, controle o sistema policial e repressivo. Não controla. Como as experiências mais democráticas e populares no Brasil demonstrou que os governos populares não conseguem controlar o sistema policial repressivo. É verdade. Então, isso nos ensina que o buraco é muito mais embaixo. Tem que ser destruído esse tipo de sistema. E o pior de tudo, companheiros, que destruindo, ele renasce. Eu fui preso na Estônia. Era um país, na época socialista, será que porra que era aquilo? Entendeu? Mas ao menos era um país que não tinha a burguesia no comando. Sabe por que eu fui preso?
porque não tinha cara de estoniano e não era loiro. Então, eu falo isso para ter esse entendimento, que é uma questão muito séria, complicada. Porque como que a população reagia antes? Era vítima, como tem sido sempre, da violência policial, do autoritarismo, saia na rua, queimava pneu, fazia tudo. E tem que fazer. Então, eu vejo com muita esperança quando surge gente e elementos do lado de dentro, com a visão que o povo tem. E isso deve ser saudado aqui. A importância disso. Eu tive um período que eu fui preso também, quando prenderam uma porção de PM em São Paulo, em 75. Prenderam, o pessoal era do centro da Polícia Militar de Cabo Soldado, muitos soldados. Foram tudo presos, entraram na porrada como todo mundo. E agora a gente revê que está ressurgindo, os seus companheiros que estão nesse movimento, têm um papel fundamental de vanguarda dentro da polícia. Porque a gente percebe que a gente só vai conseguir controlar a polícia, não governo nenhum, mas a sociedade. Porque os países onde a polícia é mais controlada, independentemente de regime social, são aqueles onde a cidadania e a democracia mais avançou. É lá alguns da Europa, lá bem escondidinho, meia dúzia de países meadinho assim, mas a sociedade consegue controlar a polícia. O procurador público é procurador mesmo, o promotor público, coisa que no Brasil não é. Então, eu acho que essa questão da segurança, o papel da polícia como instrumento de garantir segurança, e a questão da cidadania, não tem como desligar. A gente avança nessas coisas, e eu vejo como um grande avanço que está sendo feito aqui hoje, mas eu creio que é o caminho que nós todos temos para ver se a gente consegue construir uma sociedade melhor, porque não existe sociedade boa se também não tiver um mínimo de segurança para todos nós. Tá? Obrigado pela atenção. Bem, é tanta coisa, eu acho assim que as falas elas já foram também, de certo modo, se respondendo as perguntas. Bem, uma fala aqui, eu acho que do Walter, por que tanto a direita quanto a esquerda não fez as reformas estruturais? Me parece que a direita a gente já tem a resposta, né? Agora, por que a esquerda não fez? Eu acho que faltou coragem, faltou ousadia. A política de conciliação conciliou, inclusive, com as grandes lideranças. Conciliou grandes lideranças não é o melhor termo. Conciliou com as altas patentes. Esse é o melhor termo. Conciliou com os delegados, conciliou com os coronéis, conciliou para a manutenção do status quo. Como conciliou para não haver horizontalidade, conciliou para não haver falas, conciliou para que as bases não pudessem gritar, para que as bases não pudessem reivindicar, porque as bases querem a desmilitarização. As bases querem o ciclo completo. As bases querem a carreira única. O agente, que é um cara que trabalha muito, que faz cursos, esse cara tem o direito de chefiar um projeto na polícia, só que ele não vai chefiar, porque não há carreira única. Ele não tem o direito de sonhar. As bases querem sonhar, as bases querem chegar lá. Só que houve uma conciliação, e essa conciliação impediu, e aí a gente vai ter grandes do cenário nacional, Luiz Eduardo Soares e outros, que vão dizer que essa conciliação impediu as mudanças estruturais necessárias. Então, faltou ousadia e faltou também a militância se envolver, devido a um receio justo da polícia, derivado das ditaduras que nós vivemos, receio de que o que é isso aí, essa polícia... Então, assim, parece que é água e óleo, parece que não pode se misturar, quando pode. Quando pode. Eu acho que esse discurso de que a polícia é só o aparelho repressor do Estado, eu acho esse discurso insuficiente. É também isso. Mas não é só isso. A polícia militar, por exemplo, uma porcentagem enorme das ocorrências, eu acredito que em torno de 20% a 30%, é questão de gênero, briga de marido e mulher. Eu trabalho com ocorrências para salvar a vida de crianças violentadas sexualmente. A polícia faz isso também. A polícia que é chamada nas grandes emergências da vida cotidiana. Então, assim, não dá para demonizar o trabalho policial e criminalizar o fato de sermos policiais. Então, é preciso que haja um entendimento disso. Em relação à questão das escolas militares, eu acho que o colega saiu, né? Mas vou responder assim mesmo. Responde, né? O nosso amigo, o capitão Euderico, já respondeu muito bem, mas eu acho que há uma incoerência em militarizar a educação quando a maior parte dos profissionais querem a desmilitarização. Como eu coloco o cara lá dentro da escola, sendo que nem ele acredita nesse processo? É incoerente. Segundo, falta polícia na rua. Muita polícia na rua.
Né? Então, é incoerente a gente pegar 10%, 20% do efetivo das polícias militares e colocar dentro da escola se está faltando polícia na rua. Terceiro, o que acontece de fato em relação à disciplina é porque você coloca um ser humano adulto vigiando uma criança ou um adolescente. Ele é militar, mas se não fosse, também teríamos resultados. Se você coloca mais 10, 20 pessoas vigiando crianças e adolescentes que não tinham, essas pessoas não existiam na escola, é claro que você vai desafogar o trabalho do professor. Então, ele vai ficar só por conta do ensino e não vai ter ninguém, ele não vai ter cuidado da disciplina. Mas não precisava ser um militar para isso. A gente poderia colocar mais pessoas ali dentro para cuidar da disciplina, criar outras estruturas. Então, o fato, no meu estado, a cobrança, eles cobram uma taxa, cobram pelo uniforme, cobram pela venda de todos esses instrumentos, alamar, não sei o quê, que simbolizam o militarismo. Então, isso já é um fator de exclusão. Excluem os mais pobres, excluem os meninos que são reprovados, excluem aqueles que não se adaptam, excluem as bichinhas femininas que não querem utilizar aquele uniforme, excluem as mulheres que pintam o cabelo de azul porque não querem seguir aquele comportamento, excluem os extremamente pobres na medida que cobram e fazem uma seleção. Essas notas grandes a gente tem também que questionar, porque a seleção, se 50% do meu estado, 50% das vagas é para filho de militar, nós já temos uma classe média ali dentro grande. Então, é claro que essa nota vai ser elevada. Então, isso também tem que ser levado em consideração para a gente fazer a análise dos índices da educação. E fere completamente a Constituição, fere completamente o que foi construído pelos professores, educadores ao longo da nossa história, que é a participação popular, que é o artigo 206 da Constituição, que é a sociedade poder participar, que é escolher o diretor. O coronel não é escolhido que está lá. Então, assim, fere tudo que a gente construiu até agora. E outra, os resultados. Eu acho que claro que resultados é importante, eu quero que meu filho tenha bons resultados, ingresse numa boa universidade. Entretanto, a gente não trabalha só para esses resultados mercadológicos, a gente não trabalha para o lucro, a gente trabalha para a inclusão, para a cidadania, para uma outra perspectiva de vida, e essa deve ser a perspectiva do Estado. Bem, eu concordo com o professor em relação à questão dos termos. Tipo assim, pelo fim da polícia militar, a sociedade nunca vai nos apoiar. Né? Então, a gente tem que criar outros termos. Até desmilitarização, o povo não sabe o que é, acha que é acabar com a polícia, e não é acabar com a polícia. É criar uma outra polícia horizontal, onde as pessoas possam falar, onde as pessoas possam criticar, onde não haja código de penal militar, código de processo penal militar, onde não haja uma série de privilégios e também ônus por ser militar. Então, assim, é transformar essa pessoa em um agente civil, como acontece em outras polícias. A minha, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, e tantas do mundo democrático. Aliás, há milhares de polícias civis pelo mundo e algumas polícias militares no mundo ocidental, algumas experiências pontuais, os carabineiros, os carabinieres, algumas. Mas o mundo ocidental tem milhares de polícias civis. Bem, eu concordo com o colega, eu acho que ele é aspirante da Polícia Militar, que nas entrelinhas da formação que se faz de fato a formação. As entrelinhas, coloco o rapazinho lá para andar com a mão para trás, olhando para baixo. Quando eu era PM, era assim. Lá no meu curso, lá no CFO1, a gente andava com a mão para trás, olhando para baixo. A gente tinha que fazer continência para uma árvore. Então, tinha que lavar banheiro. Tem uma série de entrelinhas. O que vai dar na sala de aula lá, a gente nem preocupava, porque a gente trabalhava 24 horas, porque a gente tinha uma série de missões. Então, as entrelinhas diziam o que é a formação, que é marchar, que é uma série de... E o conteúdo mesmo de sala de aula é em segunda instância. É isso, minha gente. Muito obrigado a todos. Bom. É classe média ligeira. Mas se você observar, a sociedade é bem miserável. Tá, se eu usei tá bom, eu usei classe média, poderia ter falado classe média baixa, vai depender do índice que vai analisar isso. Classe baixa, mas não se compara aos miseráveis que são excluídos desse sistema. Não se compara àqueles que jamais ingressarão no sistema porque não tem como comprar um uniforme que é R$100, porque não tem como pagar uma taxa que lá no meu estado é R$80, R$100. Então, assim, esses milhões de miseráveis não ingressarão porque estão muito abaixo desse soldado que ganha R$1.000. Beleza. Olha só, eu já queria fazer minhas considerações finais, que eu acho que o momento é esse. Agradecer muito, né, os policiais antifascismo da Bahia pelo evento que está começando hoje, né? Denilson, Misael, cadê o Misael? Kleber, Luiz, que turma
O movimento dos policiais antifascismo começou aqui em Salvador, né? Foi através de um convite que eu recebia, né, do grupo Sankofa, coletivo Sankofa, formado por policiais civis, militares, guardas municipais, agentes penitenciários. Né? Da nossa primeira interlocução é que surgiu a ideia desse movimento. Então, para mim é uma honra muito grande, uma felicidade inenarrável estar participando do 2º seminário dos policiais antifascismo aqui em Salvador, nessa terra. Ó, Marcelo, e aí? Vai lá. E aí, cara? Tudo bem? Não tem mesmo. É. Reclama com a produção, é. Então, olha só. Primeiro eu queria convidar os policiais antifascismo que estão na plenária, porque a gente, no final do seminário, nós temos uma grande plenária só com os policiais antifascismo. Aí, né, nós vamos fechar as portas e vamos conversar entre nós para traçarmos estratégias. Né? A última plenária, no primeiro seminário, foi importantíssima, porque ela definiu o nosso manifesto, nós vamos ter que editar alguns documentos e temos que traçar, como foi dito aqui, algumas estratégias. Então, eu convido os policiais antifascismo para, por favor, quem puder, né, permanecer, né, João Maria, para a gente poder fazer essa reunião com sucesso. Né? E, só para encerrar, eu queria... duas coisas, assim, eu acho que eu queria comentar em relação ao que foi dito. Uma é que se fala muito em segurança pública, mas a gente não sabe o que isso realmente representa. E quando a gente vai na genealogia dessa palavra, e a genealogia não é buscar a origem, mas buscar o sentido que isso tem, a primeira vez que aparece o termo segurança é num artigo de economia dos fisiocratas, né, no século XVIII. Esse artigo foi escrito no momento em que a Europa se preocupava muito com a fome. E todo o debate naquele momento era no sentido do evitamento da fome. Armazenar grãos, proibir a exportação, vamos evitar a fome. Pela primeira vez surge um artigo chamado Os Grãos, né, onde o autor, um fisiocrata, vai dizer o seguinte: nós não temos que evitar a fome, nós temos que conviver com a fome, e para isso nós temos que operar um dispositivo que é a segurança para fazer a gestão, o governo dessa realidade. Então, segurança pública aparece como algo que aponta não para a transformação do mundo. Segurança pública, em todos os sentidos, todos, aponta para a manutenção da ordem social, né? Ordem econômica, institucional, segurança pública para manter as coisas do jeito que estão. Então, acho que a gente também tem que falar de segurança pública, mas esvaziando aquele discurso que tem, né? E aí é uma questão de crença, que é a segurança pública que vai resolver os problemas sociais. Não vai ser. Aliás, todo dispositivo de segurança pública que você construído, né, dos melhores, né, dos mais humanitários, tem que tomar cuidado com esses humanitários, né? Os humanitários são os piores, né? Teve um agora que foi os armamentos não letais. Os armamentos não letais surgem num discurso de segurança pública apontando para a redução da violência policial. Ou seja, policiais agora vão usar bala de borracha, vão usar taser, choque elétrico, vão usar spray de pimenta. E esse discurso humanitário surge, né? Olá. Tudo bem? Boa noite. Olá. Os armamentos não letais, eles surgem como um discurso humanista no sentido de redução da violência policial. Só que era uma falácia. Por que era uma falácia? Se a polícia vai atuar em regiões de confronto, onde você vai ter, né, marginais armados, a polícia não vai com a bala de borracha. Sim. Mas aonde que a polícia vai usar a bala de borracha? Aonde ela usava o cacetete. A polícia vai usar as balas de borracha para reprimir as manifestações populares, né? É para isso que, principalmente, é usado bomba de efeito moral. Alguém já viu a polícia do Rio de Janeiro
encarando o tráfico, né, no alemão com bomba de efeito moral? Não, não vai, nem com bala de borracha. Então, para que surgem esses equipamentos menos letais? Para serem usados contra a população nas suas legítimas manifestações. 2013, 2014 estão na nossa memória. Então não podemos ter tanta fé nesse dispositivo da segurança pública. Nós temos que falar desse dispositivo no sentido da proteção da vida, que é algo legítimo, né? No sentido da proteção, né, de bens com valoração social, que nós precisamos ter, mas nunca no sentido de algo, né, um direito que está acima de todos os outros, que é isso que nós estamos vendo hoje, e realmente a gente precisa dar uma reviravolta nessa fala, né, sobre segurança pública. Ao mesmo tempo, quando se pergunta por que governos de direita e de esquerda se utilizaram do dispositivo da militarização da segurança pública, primeiro a gente tem que avaliar que isso não é um fenômeno que acontece só no Brasil. A militarização da segurança pública é um fenômeno transnacional. Se vocês forem ver como a polícia da Espanha, que não é auxiliar das Forças Armadas, mas como ela atua em relação às manifestações, ou a polícia em Paris, você vai ver, o exército brasileiro foi muito bem treinado em ações humanitárias, entre aspas, lá no Haiti. Foram mais de 10 anos no Haiti, fazendo treinamento para ocupação de áreas pobres. Então, repara, quando a gente está falando também de militarização da segurança pública, nós estamos falando de um dispositivo de controle social militarizado das regiões pobres de todo o mundo. Antes da UPP, no Rio de Janeiro, o Cabral, agora ele está preso, mas quando ele estava solto, ele foi 3 ou 4 vezes na Colômbia para estudar o Projeto Colômbia, né, que tinha capital, né, dos Estados Unidos, investiram milhões ali. O que era o Projeto Colômbia? Né? Era um projeto que visava, né, a urbanização dos guetos, mas de que forma? Quantos caminhões com corpos, né, de chamados, né, traficantes, né, criminosos não saíram, né, das favelas de Bogotá? Quantos? Né? Quantas pessoas morreram no Projeto Colômbia? Nada disso é falado. Então nós temos que refletir acerca de que nós estamos falando. Primeiro, a militarização da segurança pública é um dispositivo que está sendo usado no mundo inteiro para a manutenção dessa ordem social de desigualdades, e quando a gente chega no Brasil e pautamos o nosso debate sobre segurança pública, nós estamos esvaziando o debate político que deve ser estabelecido em relação a setores fundamentais que realmente podem transformar, né, a sociedade, a educação, a saúde, a habitação. Nada disso está entrando no debate. Eu fico impressionado. Eleição para município, prefeito, ele fica discutindo segurança pública. Armar a guarda. E armar a guarda. Então nós temos uma missão, acho eu, né, como policiais antifascistas, no sentido de comunicar a necessidade da gente retomar o debate político, né, e realmente um caminho para a transformação social. Segurança pública não vai ser o caminho para a transformação social, muito pelo contrário. Segurança pública sempre será um mecanismo para manter a ordem como ela está, através de 2 movimentos que são históricos, né, o encarceramento em massa da população, né, e o extermínio. Essa é a clássica, né, dobrada da segurança pública no Brasil. Então nós temos que lutar contra isso, porque, repare, enquanto a gente fica discutindo segurança pública, os modelos militarizados vão sendo colocados, a matança continua, o encarceramento continua, com fins econômicos. Gostei também quando falaram aqui dos interesses econômicos que estão por trás desse modelo, né, os negócios da segurança, a segurança dos negócios. Para quê? Qual é o objetivo de termos 750 mil presos no Brasil, estarmos apontando agora, né, num futuro rápido, para mais de 1 milhão de presos? Vai ser rápido. Qual é o objetivo? Hein? Controle social e negócio, porque vão privatizar. Vai ser privatizado o sistema. Foi assim nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando eles passaram de 1 milhão de presos, o sistema passou a ser gerido, né, por empresas de capital aberto. Qualquer um pode ser sócio, até hoje, compra ação, né? Então nós estamos falando de negócios. Então, né, segurança pública não é algo voltado para nossa proteção somente, como a gente coloca, né? Ah, estamos na segurança pública, vai nos proteger. Nada.
Segurança pública é um dispositivo de controle social, segurança pública é um dispositivo também de gestão de negócios. É isso, tá bom? Obrigado. Ah, e o policial psicopata? Cadê? Foi o senhor que colocou. Como é que você chama? Não, porque você falou. Como é que você chama? Desculpa. Edivaldo. O Edivaldo falou do professor que observa quem são os policiais psicopatas. Não. Sim. Mas isso não existe. A polícia exerce funções. Né? Se nós botarmos, né, um grupo de anjos querubins dentro de um batalhão da Polícia Militar, eles vão exercer as mesmas funções desses que o professor reconhece como psicopatas. Então, nós temos que focar, né, justamente na ideia de como transformar essas funções que a polícia realiza. E um caminho que eu acho que é fundamental no campo democrático, não é que a polícia vai fazer revolução, nada. A polícia tem que ser prestadora de serviço. Essa que é a grande mudança. Nós temos que transformar a nossa polícia em prestadora de serviço. Porque, como prestadora de serviço, ela vai se preocupar com o seu desempenho no receptor do serviço. Então, quem vai dizer se a polícia é boa ou ruim é a população. Isso acontece em alguns países com tradição democrática. A polícia passa a ser avaliada não como no Brasil. No Brasil a gente trabalha com a ideia da máquina. A polícia, quantas prisões... Pô, sabe que tem no Rio de Janeiro, a Polícia Civil, você tem meta de prisão. O que é isso, cara? Tem que fazer tantas prisões, tem que apreender tantas drogas. A apreensão de droga pela polícia é uma piada, cara. É uma piada. O cara vai lá, negocia com a boca dá quantidade de droga para ser apreendida, aquilo entra numa estatística, isso é piada. Né? Então, nós temos que mudar o conceito dessa polícia. Né? A polícia tem que ser avaliada como prestador. Se um dentista, como é que um dentista é avaliado? Ninguém vai perguntar quantas obturações ele fez. Pô, eu não perguntaria. Né? Porque não é questão de quantidade. Né? Um dentista vai ser avaliado pela qualidade do serviço que ele presta. Porque ele é prestador de serviço. E a polícia, como prestadora de serviço, ela tem que passar a ser avaliada pela população. Nós não temos hoje nenhuma pesquisa de opinião para avaliar a polícia. Quando falam alguma coisa da polícia, o secretário, o chefe de polícia vem com números. Aprendemos tanta droga e não sei o quê. Pô, isso não serve para avaliar a polícia, não podemos mais usar esse critério de avaliação. Né? Então, acho que temos que mudar essa perspectiva das funções, né, que as polícias são levadas. No Rio de Janeiro tem batalhão onde o comandante do batalhão pede, na ordem unida, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, auto de resistência. Porra! Por que ele pede auto de resistência? Porque um dos critérios no Rio de Janeiro, em alguns governos, de avaliação da qualidade do batalhão, é quantas pessoas o batalhão matou. E aí, nós vamos dizer que isso é o problema do policial psicopata? Isso não é um policial psicopata, isso é uma máquina de produzir cadáver, né? Gestada politicamente. Então, nós temos que dar essa reviravolta também. Então, agradecer a vocês e ficar à disposição aí amanhã no final do seminário, nas 16 horas, para a plenária dos policiais antifascismo. Valeu. Bom, pessoal, quero agradecer a todos, na verdade, agradecer principalmente a Denilson e a Kleber, né, por ter me convidado. Essa é a primeira mesa que eu participo da discussão de policiais antifascismo. Quero levar essa discussão, Zacone, Kleber, Denilson, Fabrício, Everton, para a gente fazer lá agora em abril também em Recife. Né? É importante a gente ampliar esse debate da polícia antifascismo. Né? E quero tocar num assunto aqui que sempre tem esse debate quando a gente está, né, nessa discussão, que é o problema da corrupção. Né? Eu não acredito que a maior parte dos policiais são corruptos, não. Né? Eu sou liderança sindical lá, né, mas nem por isso eu estou querendo ser corporativista. A maioria são de pais de família, né, honestos, né, que trabalham para ganhar seu pão, sustentar sua família. Agora tem, que policial civil, o policial é tirado de onde, né? Da sociedade. Se a sociedade está doente, a polícia vai estar doente. Não só tem policial corrupto, tem juiz corrupto, e a gente vê direto aí, tem promotor corrupto, tem médico corrupto, ou seja, todas as profissões têm corruptos, porque a sociedade está doente. O policial não cai de Marte, não cai do céu. O policial é tirado da sociedade. Então,
Eu discordo dessa posição de que a maior parte do corpo policial é corrupto. Não acho isso, não. A maior parte é de cidadãos honestos, trabalhadores e pais de família. Eu agradeço a todos e vamos aí com o Marcelo e o Luca participar. Alguém falou do Hélio Luz, eu só queria deixar, o Hélio Luz mandou uma pérola. Foi o Misael, uma pérola recentemente. Vocês conhecem o Hélio Luz? O Hélio Luz foi delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro. Ele mandou a seguinte pérola, ele falou o seguinte: o problema do Rio de Janeiro não são os bandidos, o problema do Rio de Janeiro são os mocinhos. Né? Então, essa pérola vocês têm que guardar também. Valeu.